Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma viagem no tempo para entender a grandiosidade de um dos impérios mais poderosos e fascinantes da história, o Império Romano. A ascensão, a glória, os feitos extraordinários e, claro, a sua queda. Como uma civilização que dominou grande parte do mundo conhecido e influenciou tantas áreas da nossa vida moderna, pôde cair. Este é um tema profundo, complexo, mas extremamente envolvente. Se você já tem curiosidade sobre Roma, ou se quer entender mais sobre como um império pode atingir tamanha grandeza e depois sucumbir a um fim tão drástico, fique até o final desse vídeo, porque a história de Roma é cheia de surpresas e eu prometo que você vai se surpreender com o que está por vir. Antes de começarmos, já clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo sobre história e grandes mistérios do passado. Agora, vamos lá. Pegue sua toga e vamos fazer uma viagem no tempo, diretamente para o Império Romano. A história do Império Romano começa há mais de 2000 anos atrás, em 753 a.C., com a fundação da cidade de Roma. De acordo com a lenda, Roma foi fundada pelos irmãos Rômulo e Remo, filhos de Marte, o deus da guerra. Essa fundação mitológica deu início a uma história de lutas, conquistas e desafios que moldariam o futuro do mundo ocidental. Roma, inicialmente uma pequena cidade-estado, não demorou muito para se expandir. Uma das chaves para sua ascensão foi sua organização militar impecável. O exército romano era altamente disciplinado, eficiente e inovador. Os romanos estavam sempre dispostos a adaptar novas táticas e tecnologias militares, o que os tornava praticamente imbatíveis. Além disso, Roma possuía uma estratégia política bastante eficaz. Eles não apenas conquistavam, mas incorporavam as culturas e os povos derrotados, o que fortalecia suas alianças e ampliava seu poder. Roma nunca teve medo de absorver novas ideias, seja na religião, na arquitetura, na ciência ou na administração. Mas o que realmente fez Roma crescer foi sua estratégia de governança. Roma começou como uma monarquia, passou para uma república e, em 27 a.C., com o líder Otávio César, tornou-se oficialmente um império. O que começou como uma pequena cidade-estado se transformou em um império que se estendia de Inglaterra até o Egito e da Península Ibérica até a Pérsia. Agora vamos falar sobre a glória de Roma. O Império Romano se tornou sinônimo de poder, riqueza e cultura. A Pax Romana, um período de mais de 200 anos de relativa paz e prosperidade, foi talvez o maior legado da Roma imperial. Durante essa era, Roma expandiu seus limites para praticamente todo o Mediterrâneo e além, consolidando sua presença na Europa, África e Ásia. Com isso, a economia romana floresceu. Estradas romanas foram construídas em todo o império, ligando cidades e facilitando o comércio. Isso permitiu uma circulação de mercadorias, informações e até cultura, fazendo com que Roma se tornasse um centro de aprendizado e de inovação. Foi nesse período que surgiram obras-primas da arquitetura como o Coliseu, o Panteão e o Fórum Romano. Além disso, Roma era uma potência na arte militar. Sua engenharia era extraordinária, com aquedutos, estradas e até o próprio exército romano sendo uma máquina de guerra quase imbatível. Com essa infraestrutura sólida e uma administração eficiente, o império teve séculos de estabilidade. Mas Roma não era só poder militar. A cultura romana também floresceu com grandes filósofos como Sêneca, escritores como Virgílio e poetas como Ovídio, cujas obras ainda são lidas até hoje. Sem falar nas inovações em áreas como direito, arquitetura, engenharia e até organização social. Mas, como todo império que alcança grandeza, Roma não estava livre de conflitos internos e desafios econômicos. Em um primeiro momento, a Pax Romana trouxe estabilidade, mas com o tempo
começaram a surgir problemas como corrupção, instabilidade política e uma desigualdade crescente entre os ricos e os pobres. A crise política começou com o fim da dinastia dos imperadores bons e o crescimento da militarização do império. Muitos imperadores começaram a ser escolhidos por suas forças militares e não por sua capacidade política, o que gerou uma instabilidade contínua. Além disso, com a expansão do império, a administrar tanto território se tornou cada vez mais difícil. O império estava sendo pressionado por inimigos externos, como os bárbaros, visigodos, vândalos, hunos, e, internamente, sofria com a divisão entre as classes sociais e a dissolução da moralidade. Em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto e o Império Romano do Ocidente caiu. Mas não confunda isso com o fim de Roma como um todo, pois o Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, continuou a existir por mais 1000 anos até a queda de Constantinopla, em 1453. Apesar da queda de Roma, o legado do Império Romano continua até hoje. O direito romano, por exemplo, ainda influencia sistemas jurídicos modernos em várias partes do mundo. As estradas romanas e os aquedutos continuam a ser referência em engenharia até os dias atuais. E claro, a cultura romana, sua literatura, arte, arquitetura e filosofia continuam a inspirar gerações. O próprio conceito de império e a ideia de um governo centralizado que regula vastas terras e povos vem de Roma. E é claro, o Império Romano também fundou o cristianismo como uma religião mundial, ao tornar o cristianismo oficial do império com o imperador Constantino, algo que mudaria o curso da história para sempre. E aí, o que você achou da história do Império Romano? De um pequeno vilarejo às margens do rio Tibre até um império colossal que dominou o mundo conhecido, Roma nos deixou lições preciosas sobre como a ascensão e a queda de uma civilização podem ser complexas e cheias de nuances. E o que podemos aprender com a história de Roma? Talvez como o poder e a riqueza não garantem a estabilidade eterna, e como os desafios internos podem ser tão fatais quanto as ameaças externas. Mas, ao mesmo tempo, a história de Roma é uma lição de grandeza, inovação e legado duradouro. Se você gostou desse vídeo e quer mais histórias como essa, não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos sobre história e grandes impérios. Até a próxima, pessoal, e que a história nos ensine sempre mais.